Olá, sejam bem-vindos em mais um encontro para falarmos sobre a língua portuguesa. E você já deve ter percebido pelos dois encontros anteriores que eu escolhi assuntos que se encaixem na morfologia. Então vamos entender melhor o que estamos fazendo, porque hoje continuaremos com a morfologia. Morfologia é a parte da língua que observa as palavras, desde a maneira como elas foram criadas. Para chegarmos à palavra infelicidade, qual o processo de formação de palavras que foi empregado? O X, o Y, o W, o Z. Depois que a morfologia observa de que maneira uma palavra é formada, ela vai observar a função que a palavra exerce. A palavra veio formada desta forma ou por aquela. Para quê? A resposta ao para quê é que vai nos dar a classificação gramatical da palavra. A morfologia observa as palavras de acordo com a forma como elas foram construídas, os processos de formação de palavras, e vai classificá-la nas classes gramaticais, de acordo com a função que a palavra exerce. Lembrando serem 10 classes gramaticais, 6 variáveis, 4 invariáveis. Nós falamos sobre duas classes gramaticais variáveis. O verbo, nós vimos um aspecto apenas do verbo, mas ele varia. E os pronomes. E principalmente, quando vimos os pronomes, eu comentei com vocês que é muito importante nós observarmos o motivo desta denominação. Por quê? Com tantos nomes para dar, foram achar logo pronome. Lembram? Pronome em função do substantivo. E aí a gente foi além. Ele vai se referir ao substantivo para quê? Ficamos com um aspecto. Mas é assim que a morfologia trabalha. Observa a palavra, a função que ela está exercendo e, de acordo com a função, a morfologia vai distribuir, vai considerar como as classes gramaticais que a palavra possa pertencer. Bom, falei tudo isso porque nós vamos falar de mais uma classe gramatical. Nós vamos começar a falar sobre advérbios. Vamos lá? Bom, se nós vamos falar sobre essa classe gramatical, advérbios, que função a palavra precisa exercer para que nós a consideremos advérbio? E aqui vem, vamos entender o porquê do nome. Ad é um prefixo latino, lembrando que prefixos são pedaços que nós colocamos à frente de uma palavra para formarmos uma outra. Infeliz, desleal e por aí vai. O prefixo ad virá se unir a uma palavra para trazer a ela a ideia de junto a, próximo de. Sabendo isso, voltemos. Advérbios. Que função uma palavra deverá exercer para que nós a consideremos advérbios? Como o nome sugere, aparecer próximo ao verbo, junto a ele, para transmitir uma ideia, uma circunstância e um esclarecimento. Essa é a função do advérbio. Porém, a morfologia, ela vai além. Ela observa de que maneira, né, o advérbio trouxe a circunstância ao verbo, principalmente ao verbo. Por meio de uma palavra. Então, ontem ele veio à minha casa. Ontem trouxe ao verbo uma circunstância. E eu empreguei uma palavra. Então, nisso consiste o advérbio. Mas a morfologia determina que, se eu usar duas ou mais palavras para transmitir ao verbo um detalhe, uma circunstância, um esclarecimento, eu passo a empregar uma locução adverbial. A única diferença entre advérbio e locução adverbial está no número de palavras empregado, para principalmente transmitir ao verbo uma circunstância, um detalhe, um esclarecimento.
Aliás, minha gente, saibam que a palavra locução sempre vai implicar a ideia de um número plural de palavras. Por isso é que nós temos adjetivo e locução adjetiva. Nós temos preposição, mas temos locução prepositiva. Nós temos pronome e temos locução pronominal. Sempre que eu vir o termo locução, terei certeza, ele dirá respeito ao número plural de palavras. Com que função? Com a função de um adjetivo? Locução adjetiva. Não, foi com a função de uma preposição, então é locução prepositiva. Não, mas ali veio com a função de advérbio, então é locução adverbial. Morfologicamente, vocês terão que diferenciar advérbio de locução adverbial. Isso está claro? Agora, eu estou insistindo no fato de que a função principal do advérbio é a de transmitir ao verbo uma circunstância, um detalhe, um esclarecimento. Eu não disse e jamais direi a única função do advérbio é. E não posso fazer isso por um detalhe. Ainda a função principal é trazer detalhes ao verbo, advérbio. Mas ainda cabe ao advérbio, ou consequentemente à locução adverbial, transmitir circunstâncias, esclarecimentos, adjetivos ou até a outros advérbios. Vejam lá, canta bem. A palavra bem veio transmitir ao verbo um detalhe, função principal do advérbio. E como este detalhe veio representado por uma palavra, é advérbio, enfim. Agora, eu digo, eles são altos. Perfeito. Mas se eu disser, como aparece aí para vocês, eles são muito altos, a palavra muito não veio transmitir um detalhe para o adjetivo, no caso de intensidade, mas veio detalhar um adjetivo. Circunstanciar, esclarecer adjetivos também é função do advérbio. Uma função secundária, mas também função do advérbio. Ou se eu digo, eles falam bem. A palavra bem trouxe ao verbo uma circunstância, função principal do advérbio. Mas se eu me expressar da maneira como aparece para vocês, eles falam muito bem, a palavra muito veio intensificar, veio circunstanciar o advérbio bem, que também é função do advérbio. A função principal, a primeira, trazer ao verbo um detalhe, uma circunstância. Mas ainda cabe ao advérbio circunstanciar um adjetivo ou até um outro advérbio. E neste momento, vamos parar e conversar em cima do que já foi dito. Há pouco eu disse, a diferença entre advérbio e locução adverbial está no número de palavras empregado. Não foi isso que eu falei? Foi. Uma palavra advérbio, duas ou mais, locução adverbial. Então, se eu não estiver preparada, quando eu chego nesse terceiro exemplo, eles falam muito bem, eu vou dizer, mas peraí, se eu tenho duas palavras, eu tenho uma locução adverbial. Não tenho. E não tenho por um motivo. A locução adverbial emprega, sim, um número plural de palavras para transmitir uma ideia ao verbo. Então, se eu disser, ele virá na próxima semana. Eu empreguei 3 palavras, mas a ideia é uma só, a ideia de tempo. Nisso consiste a locução adverbial, a utilização de um número plural de palavras para representar uma ideia. Agora, neste exemplo que vocês têm aí e vários outros, eu tenho sim 2 palavras, mas cada uma transmite uma ideia. Muito transmite a ideia de intensidade e bem transmite a ideia de modo. Então, eu tenho 2 advérbios e não uma locução adverbial. Isso está ficando claro, gente? É muito importante. Então, quando eu venho aqui, eles falam muito bem, eu verifico que eu tenho 2 advérbios. Um, que é o advérbio bem, exercendo a função principal, trazer ao verbo uma circunstância. O outro, muito,
numa função secundária, que no caso é trazer a um outro advérbio uma circunstância. Então, em primeiríssimo lugar, cuidado com a diferença entre vários advérbios e uma locução adverbial. Está claro? Agora vejam, tanto o advérbio quanto a locução adverbial transmite uma circunstância, uma ideia, e de acordo com a ideia que elas tragam para o verbo, para o adjetivo ou para um outro advérbio, eles vão receber uma classificação específica. Advérbio ou locução adverbial de quê? Eles vão receber uma classificação específica. Vamos ver quais são. Então, sabendo que os advérbios e as locuções adverbiais são classificados de acordo com a circunstância, nós sabemos também que as principais classificações são essas: lugar, tempo, modo, afirmação, negação, intensidade e dúvida. Gente, eu sempre comento, eu sempre faço essa observação, prestem bastante atenção às palavras que eu emprego. Eu disse, as principais classificações do advérbio e da locução adverbial são essas. Em momento algum, eu disse, as únicas classificações são essas. E aqui é que mora o perigo. Porque com inúmera frequência eu encontro em material de estudo essas classificações. As classificações do advérbio / locução adverbial são pá. Ora, eu leio isso, na minha cabeça fica registrada qual informação? São essas. Então eu vejo um advérbio, eu vejo uma locução adverbial e tento encaixá-la aí, em uma dessas 7. Só que essas são as principais, consequentemente são as mais cobradas, sim. Mas está longe de serem as únicas. Em momento algum só são essas. Não! O que vai definir a classificação específica de um advérbio e de uma locução adverbial é o contexto em que ele se encontra. Qual a ideia que ele transmite aqui? De tal coisa? Quando foge a isso, vocês têm essa reação. Gente, o poço secou com o calor. Com o calor. Locução adverbial em relação ao verbo secar. Agora, qual a circunstância entre secar e o calor? Lugar, tempo, modo, afirmação, negação, intensidade, dúvida? Não! E o que acontece nesse momento com inúmera frequência, infelizmente? Quando vocês imaginam que só existem essas, vocês tentam encaixá-la. Quando vocês não conseguem, com o calor, numa ideia de lugar, numa ideia de tempo, na afirmação, modo. Vocês têm uma tendência muito grande, quando não enxergam assim, aquele tcharam, achar que é de modo. Vamos lá. Qual a relação entre com o calor e secar? A causa. Locução adverbial de causa. Fiz o buraco com a pá. Qual a relação da locução adverbial com a pá e fazer o buraco? Fazer. Vocês concordam que não é nenhuma dessas? Então vamos lá, qual é? Foi aquilo que eu usei para fazer o buraco, não foi? Então é instrumento. Eu vim de casa, eu vim de carro. Não foi o meio de transporte empregado? Então é locução adverbial de meio. Os meios de transporte, carro, bicicleta, ônibus, trem, são considerados locuções adverbiais de meio. O livro custou R$30. Qual a relação entre R$30 e custar? Falem o óbvio. Preço ou valor. Vocês estão percebendo que a possibilidade vai muito além daquela que a gente acredita serem as únicas, são as principais. Tanto que aqui existe uma observação, mas em muitos livros que eu pego, eu não vejo observação, eu vejo as classificações, as 7, enfim, muda de assunto. Então veja a observação, essa classificação é elástica, não é rígida, pois muitas vezes é o contexto que definirá
o sentido do advérbio ou da locução adverbial. Então não adianta eu querer decorar. Eu tenho que estar capacitada para ler e extrair a ideia. E outro detalhe ainda em função de advérbios. Quando vocês veem o advérbio nunca e jamais, qual a classificação a que vocês relacionam? Eu, com muita frequência, eu encontro a resposta negação. E eu tenho que dizer errado. Por quê? Porque esses dois advérbios, eles possuem sim uma ideia negativa. Só que vejam a diferença entre mãe, posso ir ao cinema? Não. Pô, esse não é para agora. Hoje, essa sessão da, sei lá de que horas. Agora, mãe, posso ir ao cinema? Nunca. Nesse momento, eu costumo dizer, espero que esse filho não seja obediente. Porque se for, por todo o tempo, não irá ao cinema. Embora esses dois advérbios possuam, sim, uma ideia negativa, o que neles predomina é o tempo sobre a negação. Então, minha gente, advérbios de tempo. Com ideia negativa, mas de tempo. Então, agora, vocês vão começar a passar por aquelas placas que tem em inúmeros semáforos, em muitas rodovias. No semáforo é, nunca feche o acostamento. Nas rodovias tem, nunca pare, nunca feche o cruzamento nos semáforos. Nas rodovias é nunca pare no acostamento, não é não pare, é nunca. Isto é, em tempo algum, faça isso. Em momento algum, feche o cruzamento, em momento algum, pare. Em momento algum, feche o cruzamento, em momento algum, pare no acostamento. Então, são advérbios de tempo, com ideia negativa. Outra observação. Com enorme frequência, eu admito, os advérbios de modo, eles são formados pelo acréscimo do sufixo mente. Calmamente, tranquilamente, nervosamente. Mas com enorme frequência está longe de ser sempre, não é verdade? E como está aqui, é o contexto. Então eu vou dizer a vocês que provavelmente eu vá ao cinema. Vocês têm aí um advérbio com a terminação mente. Posso considerá-lo modo? Não. Qual a classificação? Dúvida. Não tenho certeza, talvez sim, talvez não. Agora não sei se eu irei ou não. Mas se eu chegar e disser, certamente irei ao cinema, o advérbio termina em mente e agora transmite qual ideia? De afirmação. Tenho certeza, irei sim. Então vejo, é o contexto, não adianta eu querer decorar. Eu sei que a decoração seria uma tábua de salvação, mas a decoração, gente, acredita em mim, ela é muito perigosa, porque com enorme frequência ela induz o candidato ao erro. Eu tenho que estar preparada. Então o advérbio e as locuções adverbiais, eles vão ter uma classificação específica em um contexto. Agora, mais um detalhezinho. Quando vocês falam em advérbio e locução adverbial, vocês estão trabalhando morfologia. Agora, tudo isso que nós falamos sobre advérbio, sem exceção, sintaticamente, é classificado como adjunto adverbial. Então, provavelmente irei ao cinema, provavelmente, sintaticamente, é adjunto adverbial de dúvida, certo? Jamais feche o cruzamento, adjunto adverbial de tempo. Tudo que nós estamos conversando sobre advérbio ou locução adverbial, sintaticamente é adjunto adverbial. A única diferença é a cobrança. Quando a cobrança for morfológica, vocês terão que dar como resposta advérbio ou locução adverbial.
Quando a cobrança for sintática, seja uma palavra, sejam várias, é adjunto adverbial. Então, atentos para, na hora, saberem se posicionar. Por quê? Vejam bem o que já aconteceu. Qual a classificação sintática da palavra assinalada? E eles assinalaram um advérbio. Só que a cobrança lá no enunciado era a classificação sintática. Lógico que nas alternativas uma delas era advérbio de modo. Mas tinha adjunto adverbial de modo. Qual das duas é a certa? Se a cobrança sintática é adjunto adverbial, não é verdade? Alguns candidatos colocaram advérbio. Quando veio o gabarito, entraram com recurso que foi indeferido. E a justificativa era óbvia. A cobrança era sintática, a resposta foi morfológica. Não foi o que nós pedimos? Então foi indeferido. Então, morfológica, advérbio, locução adverbial. Sintática, adjunto adverbial, com todos esses nuances, com todos esses detalhes sobre os quais nós estamos falando. Só que ainda não acabaram não, hein? Tem mais. Vamos lá. Nós estamos trabalhando advérbios e locuções adverbiais, certo? Logo, estamos dentro da morfologia, que eu disse ser a parte que separa as palavras pelas classes gramaticais. São 10, 6 variáveis e 4 invariáveis. E mais uma vez, o perigo da informação. Com enorme frequência, eu vejo as classes gramaticais distribuídas. 6 variáveis, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbos. 4 invariáveis, advérbios, preposição, conjunção e interjeição. Com enorme frequência, eu encontro advérbios lá. Normalmente aparece como a primeira classe gramatical invariável. Ora, o que eu entendo como invariável não muda. Não muda nunca. E é aí que mora o perigo, gente. Por quê? Porque os advérbios, todos eles, consequentemente, locuções adverbiais, são invariáveis, sim, em gênero, masculino, feminino, e número, singular, plural. Advérbio algum possui flexão de gênero e de número. Só que eu não posso dizer que eles são totalmente invariáveis. Por quê? Porque existe sim a possibilidade de alguns advérbios poderem apresentar uma flexão de grau. As palavras, as flexões nominais são gênero, número e grau, certo? Os advérbios sempre invariáveis em gênero e número. Porém, insisto, alguns advérbios podem e apresentam a flexão em grau. E quando isso acontece, essa flexão em grau se assemelha à classificação em grau do adjetivo. Para que vocês consigam fazer o vale a pena, né? Para vocês, em algum lugar do passado, eu já vi isso, o substantivo ele se flexiona em gênero, número e grau. E o grau é aumentativo, diminutivo. Grau normal, aumentativo e diminutivo. Lembram? O adjetivo também, gênero, número e grau. Só que o grau do adjetivo é o comparativo, o superlativo absoluto, o grau comparativo, o superlativo absoluto, tanto sintético quanto analítico, e o grau superlativo relativo. Quando um advérbio possui flexão em grau, ela vai se assemelhar à flexão do adjetivo. Logo, é possível sim que encontremos advérbios flexionados no grau comparativo. Ele anda tão devagar quanto o irmão. Comparativo de igualdade. Ele anda mais devagar do que o irmão. Comparativo de superioridade. Ele anda menos devagar do que o irmão. Comparativo de inferioridade. Pode ainda ser o grau superlativo absoluto. O superlativo é quando a gente apenas intensifica, não relaciona a algo nem a alguém. E quando essa intensificação
vem por meio de um advérbio, ele anda muito devagar. Eu intensifiquei com advérbio, é o superlativo absoluto analítico. Mas se eu intensificar por meio do sufixo, ele anda devagaríssimo. Aí é o superlativo absoluto sintético. Vejam os exemplos que vocês têm. Os advérbios são classificados como palavras invariáveis, por não possuírem flexão de gênero e número. Existe, porém, a possibilidade de alguns advérbios apresentarem a flexão de grau, seguindo o modelo de flexão dos adjetivos. O grau comparativo, igualdade, superioridade e inferioridade. Nós pensamos tão rapidamente quanto eles. Igualdade. Nós pensamos mais rapidamente que ou do que eles. Comparativo de superioridade. E nós pensamos menos rapidamente do que o que eles. Comparativo de inferioridade. Ainda é possível que aconteça o grau superlativo absoluto analítico, que vai ocorrer por meio de um advérbio de intensidade. Todos andavam pela rua muito estranhamente. O estranhamente é um advérbio que foi intensificado por um outro advérbio. Então, muito estranhamente, superlativo absoluto analítico, ou ainda na sua forma sintética por meio do sufixo íssimo. Ele anda muitíssimo preocupado. Então, gente, não fechem advérbios como uma classe gramatical invariável, como normalmente aparece em materiais de estudo. Todo advérbio é invariável, sim. Lembrem isso, anotem aí, façam destaque. Todo advérbio é invariável em gênero e número. Mas existe a possibilidade de se flexionar em grau. E isso é importante porque já aconteceu numa prova de dado uma frase pedindo pelo grau em que o advérbio aparecia flexionado. Muitos acharam que era pegadinha. Isso aqui é pegadinha, advérbio é invariável. Como é que ele vai estar flexionado? Em grau é possível que esteja. O contexto é que vai me garantir. Ficou claro, minha gente? Então, eu acredito que nós tenhamos conseguido uma bagagem para podermos trabalhar um pouco agora com questões envolvendo advérbio, locução adverbial, morfologicamente falando, e adjuntos adverbiais, sintaticamente classificando. Vamos lá? Finalmente, a ortorexia não implica apenas em uma redução nas opções alimentares do paciente. A expressão destacada, que é finalmente, exprime circunstância de. Em outras palavras, eles estão cobrando de você, morfologicamente, o quê? A classificação do adjunto, morfologicamente, a classificação do advérbio. Porque a palavra finalmente traz um detalhe ao verbo implicar, função principal do advérbio, certo? Poderiam estar também, eles estão morfologicamente cobrando a classificação do advérbio, por ser uma palavra, ou podem estar cobrando sintaticamente a classificação do adjunto adverbial. Seja uma cobrança ou seja outra, qual é a resposta? A circunstância, quer do advérbio, se a cobrança for morfológica, quer do adjunto adverbial, é de que, finalmente, não implica. Qual a circunstância, minha gente? Não implica apenas em uma redução nas opções alimentares do paciente. Ortorexia. A ideia de, exato, certeza. Então, como eles estão impedindo a circunstância, seja do advérbio ou do adjunto adverbial, sem medo de ser feliz, eu vou ali e assinalo a letra C. Confere? Vamos passar para mais um. O termo destacado em é uma espécie de exercício emocional. É um estímulo para os meus cansados neurônios, mas é, sobretudo, um prazer.
Sem alteração semântica, poderia ser substituído por alteração semântica. Sem alteração semântica, o termo, né, pode ser substituído. Minha gente, semântica é uma outra parte em que os gramáticos dividiram para fins de estudo a língua portuguesa. E a semântica, ela vai trabalhar com o significado das palavras. É a semântica que vai definir se o significado de uma palavra em relação ao significado de uma outra vai torná-las sinônimas, antônimas, homônimas, parônimas, polissêmicas. Isso é estudo semântico. Falar em semântica significa falar em significado da palavra. Então, no contexto, o sobretudo poderia ser substituído com a mesma ideia, com o mesmo significado, por qual das opções? É uma espécie, é um estímulo, mas é sobretudo, sem medo de ser feliz. Vocês usariam qual outra palavra em lugar de sobretudo? É isso, é aquilo, mas é sobretudo um prazer. Mas é principalmente um prazer. Concordam? Letra D. Conferem? Então vamos lá, tem mais. Em última análise, os entrevistados acreditavam que as pessoas que haviam mentido seriam mais bem-sucedidas em empregos relacionados à vendas e priorizariam a contratação. Assinale a classificação correta dos vocábulos em destaque. Minha gente, essa questão eu quis colocá-la para chamar a atenção de vocês. Porque eu adianto, essa questão foi anulada. Por quê? Sabendo o que nós já sabemos, né, lembrando tudo que já foi conversado até agora, por que ela foi cancelada? Porque eles colocam em destaque uma expressão, um número plural de palavras. E as 5 alternativas trabalham com advérbio. Não existe um erro aí, não? Se eu estou trabalhando com 3 palavras para expressar uma ideia, não cabe advérbio e sim locução adverbial. Claro que muitos foram advérbio de tempo, em última análise, mas aqueles que perceberam. Quando é assim, gente, vamos imaginar que vocês se deparem com algo assim. A resposta é advérbio, mas o que está assinalado é um número plural de palavras com uma ideia. Então não é advérbio, é locução adverbial. Concordam? Se fosse adjunto adverbial, eu fecharia a boca. Porque uma palavra, ou 3, 4, é adjunto adverbial. Sintaticamente, pouco importa se é advérbio, se é locução adverbial, é adjunto adverbial, mas não é. Então, numa situação como esta, conselho, assinalem, passe para a folha de papel. Não vamos entrar em discussão, mas tem uma aqui que tem... Não é hora. Respondam, no caso, em última análise, é advérbio de tempo. Aqui, né? Vocês assinalariam advérbio de tempo, embora tenham certeza que seria locução adverbial de tempo. E quando sair o gabarito oficial, aí a gente aplica. Aí a gente entra com recurso. E não tem como fugir aqui desse recurso, minha gente. Eles cobram uma coisa e não dão nenhuma resposta que possa ser aplicada, mesmo que a classificação é errada. Então, isso é para chamar atenção. Na hora, respondo aquilo que vocês sabem. A ideia nítida é de tempo. Então, advérbio de tempo. Quando sair o gabarito, a gente entra com recurso. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos ao exercício seguinte. Na verdade, eu escrevi ali em cima.
A expressão destacada é uma locução. Vocês estão percebendo a diferença deste exercício para o anterior? Eles grifaram eles colocaram em destaque duas palavras, mas colocaram no enunciado que é uma locução. E todas as alternativas, adverbial, locução adverbial disso, locução adverbial daquilo, essa é uma questão bem formulada, que não tem o que questionar. É olhar a ideia e responder. Locução adverbial de quê? Vocês estão percebendo? O que não aconteceu no anterior, vocês estão percebendo também, né? Então vamos trabalhar essa aí. Eu escrevi ali em cima. Em cima é uma locução adverbial de... na verdade, como eu disse, as classificações mais frequentes são aquelas 7 que vocês têm. Mas eu fiz a observação, pode aparecer aí uma de companhia, né? De instrumento, de causa, e vocês não vão ficar. Assunto, discutimos sobre futebol. Locução adverbial de assunto, adjunto adverbial de assunto. As classificações são inúmeras, mas como eu disse, eles se repetem sim naquelas 7. Só que eu quero que vocês estejam preparados para esta possibilidade. Para uma possibilidade de aparecer uma classificação diferente. Então, em cima, trata-se de uma locução adverbial de lugar. Tudo bem? Então, nós vamos para a última questão. Então, vamos lá para mais um exercício, né? Na frase, a instrução, porém, ainda é terrivelmente falha. Os advérbios destacados, que são ainda e terrivelmente, expressam, respectivamente, circunstâncias de. Só que se vocês observarem cada alternativa, vocês vão perceber que, além da classificação, existe assim uma pequena interpretação desse texto. Porque não basta eu dizer que é as circunstâncias X e Y. Também, o que é este período todo, a instrução, porém, ainda é terrivelmente falha? Qual a ideia? Né? Define a educação como área livre de sérios problemas, ironiza a existência de problemas na educação, minimiza os problemas. Então, nós temos 2 trabalhos aí. Vamos lá? Ainda. Esse advérbio transmite qual ideia? Qual que vocês acham, gente? Isso, tempo. Então, eu já eliminei 3. E terrivelmente falha. Vejam que esse advérbio, ele exerce aquela função secundária, né? Que é transmitir ao adjetivo uma circunstância. Não importa. Qual a ideia? Terrivelmente falha. Eu não estou trabalhando agora com as alternativas A e a alternativa E, que são as 2 únicas que têm como primeira classificação tempo. Então, eu estou trabalhando com essas 2. Agora eu digo, terrivelmente, em relação à falha, que é um adjetivo, que é uma qualidade. É o modo ou é a intensidade dessa qualidade? A intensidade. Com enorme frequência, quando o advérbio refere-se a adjetivo, ele vem com esse valor de intensidade. Com enorme frequência não quer dizer sempre, hein? Mas, de qualquer forma, fica claro. E, além disso, isso só não basta. Vamos ver se o resto também, a interpretação, está de acordo. Exprimem circunstâncias de tempo e intensidade, enfatizando a situação problemática da educação. Claro, ainda é terrivelmente falha. Isso é um problema. E ele está chamando, enfatizando, né, esse caso relacionado à educação. Com isso, nós fechamos, acredito eu, tudo que possamos falar sobre advérbios, locuções adverbiais, lembrando que sintaticamente tudo é adjunto adverbial. Agora, permitam-me, para fechar, lembrá-los o seguinte: desde o nosso primeiro encontro,
eu venho chamando a atenção de vocês para o contexto. Não adianta eu querer decorar, gente, eu tenho que entender para saber aplicar. Vejam, cada classe gramatical exerce uma função. E nós precisamos, sim, saber a função que elas exercem para não cairmos em armadilhas. Se eu disser, ele é um homem alto, a palavra alto, neste contexto, veio para quê? Ele é um homem alto. A palavra alto veio para transmitir ao substantivo homem uma circunstância, um esclarecimento. Perdão, veio para caracterizar o substantivo homem, ou por meio de uma qualidade ou de uma cor. E essa é a função do adjetivo. Então, se eu for cobrada morfologicamente sobre a palavra alto neste momento, ele é um homem alto, eu vou assinalar a alternativa adjetivo. Mas vejam um outro momento. Não falem alto durante a aula. Eu empreguei a mesma palavra. Só que a função é a mesma. Agora, não falem alto. Vocês estão percebendo que a palavra alto transmite ao verbo falar uma circunstância, um esclarecimento, que é a função principal do advérbio. No caso, advérbio de modo. Como vocês não devem falar alto? E se eu ainda chegasse, um aluno está andando, levantou-se, começou a andar, eu digo alto. Aonde você pensa que vai? Eu usei a mesma palavra. Concordam que não é adjetivo? Não está caracterizando substantivo algum. Não é, não pode ser advérbio porque não transmite circunstância. A verbo, a adjetivo, sequer a outro advérbio. Veio para quê? Alto. Alto. Onde você pensa que vai? Agora ela veio para extravasar uma reação, que é a função morfológica da... Alô? Vamos lembrar? Nossa, não estão lembrando interjeição. Então veja, a palavra é a mesma. O contexto é que me disse, aqui é adjetivo, aqui é advérbio, aqui é interjeição. E nós estamos nos preparando para isso. Para não precisarmos ou melhor, para que nós possamos nos livrar de decorações. Nós precisamos de entendimento. Quando ocorre o entendimento, qualquer coisa somos capazes de fazer. Tudo bem, minha gente? Então, obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Fiquem com ele.